E fala, bom, começamos uma empresa, né? E depois, então, tem algumas histórias, né, que a gente fazia o segundo evento, o terceiro evento, mas o grande turnaround foi o Kotler, né? Que eu continuei Foi insistindo. quanto tempo, mais ou menos, desse Depois primeiro? de 3 anos. Né? Depois de 3 3 anos eu continuei insistindo, né? E aí O papo com o Kotler tinha sido, mais ou menos naquela época, ficou 3 anos pra conseguir trazer ele. Exatamente. Caramba. Eu gozado que, como estava indo no começo da HSM, eu tinha que ir para os Estados Unidos para pesquisar os palestrantes, né? Ir visitar as universidades e tal. E aí mas para fazer isso, eu trabalhava como head coach da US Military Academy, que um amigo meu era o técnico lá, ele me convidava para um camp, que é o Summer Camp, né? E eu treinava os cadetes e treinava a molecada. Ele pagava para mim por isso. E eu cheguei pro Harry e falei, Harry, só temos uma chance de pegar o Kotler, nós vamos ter que blefar, né? Ele conta essa história na biografia dele, inclusive, né? Que ele fez, ele dedica um capítulo inteiro. Cris, depois eu vou mandar o livro pro Thiago. Ele dedicou um capítulo inteiro da biografia dele pra mim, né? Pra nossa história, né? Que moral precisa ter um cara pra ter um capítulo do livro do Kotler. Eu acho que eu ia ficar lendo com esse livro aberto, assim, com esse capítulo. E aí eu cheguei pro Harry e falei, nós vamos ter que blefar, nós vamos ter que fazer uma oferta que ele nunca teve na vida, né? Aí nós fizemos essa oferta pra ele e ele pediu pra eu ligar, tipo, sei lá, quarta-feira às 3 da tarde, que era no meio da minha aula, né? Então você imagina, eu chego lá com roupa de tênis na Academia Militar dos Estados Unidos, West Point, entro na biblioteca, né, os cadetes todos me olhando, eu vou para um telefone público com $25 em moeda e negociando com o Kotler, né? Ele fala, José, isso aqui é muito dinheiro, vocês não têm dinheiro? Eu falei, não, temos sim. Ele falou, mas me falaram que você não tem nem escritório. Aí os caras que estavam concorrendo, querendo trazer, falaram que a gente não tinha nem escritório, né? E na verdade a gente até tinha o escritório, mas era muito pequeno. E aí no final das contas, faltava 50 centavos, ele falou, José, tá fechado, eu vou. Entendeu? E aí eu falei, Felipe, muito bom, I'll be back in touch, porque acabou a minha moeda. Nossa, cara. Acabou. Caraca. Mas por que você acha que você conseguiu pegar o Kotler naquela época, assim, cara? Olha, eu fui cultivando ele, né? Eu falava, mostrava que era um jovem empreendedor, mostrava que eu queria fazer alguma coisa diferente, mostrava que eu estava pensando grande, que ele tinha que estar no nosso lado, né? Eu não ficava só cutucando ele, né? Tinha todo um romanticismo em volta, né? Que foi assim que eu consegui persuadir todos esses caras que você falou aí, né? Caramba, através cara. de um belo chaveco. De um belo chaveco. De um né? belo chaveco. Cara, e como que vocês pegaram grana pra pagar um Kotler naquela época? Pois não tínhamos, né? Era Porque esse é outro ponto, né? Na hora que ele desligou, né? Ele falou, puta merda. A gente sabia. 100 milhões de dólares. Vende o sedã porque a gente tem que juntar dinheiro. A gente sabia que se a gente vendesse muitos tickets, a gente conseguiria pagá-lo e conseguia ficar com lucro. A gente contratou o Kotler por um dia e fizemos 3, né? Lotaram. Inclusive, teve o terceiro dia, não tinha auditório. O único auditório disponível era o auditório do Pinheiro, o Esporte Clube Pinheiros, e naquele dia o clube fechava, né? Mas ele falava, vocês podem fazer aqui, pagamos os caras. Aí os participantes chegaram no clube e o porteiro falou, não, o clube tá fechado hoje. Meu Deus! Aí eu saio correndo lá da outra portaria para a portaria do boliche, aí expliquei pros caras, aí deu tudo certo. Mas são histórias incríveis, né? Mas olha, a gente passou perto de várias coisas. O empreendedorismo é isso, cara. Você tem que... Empreendedorismo é você sair voando e construir o avião no meio do caminho, entendeu? Cara, não tem outro jeito. Você tá maluco. E aí, pô, fez o Kotler, aí mudou o jogo pra vocês, né? Vocês mudaram de patamar e é muito mais fácil depois, né? Quando você chega e fala, a gente já tem um Kotler aqui, não sei o que lá. Fica mais fácil trazer outros, Não, na hora que você tinha um nome desses, pra ter os outros, fica muito mais fácil, né? Apesar que sempre... os grandes nomes sempre foi um parto para trazer eles pro Brasil, né? Porque a viagem pro Brasil, o cara tem que sair um dia antes, tem que passar a noite inteira no avião, chega cansado, aí dá o seminário o dia inteiro, aí entra no avião de novo. É uma viagem muito desgastante, né? Se hoje em dia já ainda é esse trampo dessa viagem internacional de 12, 13 horas, o cara chega e tudo mais, imagina 30 anos atrás que o cara ainda ia voar num avião com cheiro de fumaça. Podia fumar no avião, Podia né? fumar no avião. Podia fumar no avião. Seguro, né? Seguro. E aí foi mudando o jogo, aí depois do Kotler, assim, sei lá, fala uns grandes nomes e grandes eventos que vocês fizeram na HSM, assim. Então, a gente começou com uma proposta diferenciada, né? A gente falou, nós vamos ter que fazer coisas muito diferentes do que simplesmente ter uma palestra. A gente começou a tratar o processo da entrada do participante do começo ao fim. Então, o que acontecia no começo? Quando ele chegava, então, a gente pegou todos os processos do estacionamento.
Então ele chegava nos Estados Unidos, já tinha um sonho de valsa para ele. Ele tinha, a gente tinha médicos, a gente tinha check-in dentro do evento. O cara vinha de fora de São Paulo, a gente pegava o cara no aeroporto. Então a gente pegou e começou a fase do encantamento do cliente. Eu acho que a HSM foi a primeira empresa no Brasil que realmente se importou em tratar o cliente. Vocês foram gerar uma experiência, uma experiência única. E no evento da HSM, porque o número de cotlers que tem no mundo é muito pequeno, né? E a gente tinha que viver de muitos palestrantes que não eram conhecidos. Então a gente procurou fazer a HSM uma empresa diferenciada, ao ponto do cara nem se preocupar com o palestrante, entendeu? Porque ele sabia que ia ter lá, ia ter um monte de coisa, ia ter surpresa. Mas isso daí tinha não só pro palestrante, também era para quem ia participar do evento. Não, para quem ia participar. Isso para os participantes. Entendi. Para os participantes. Apostila para canhoto, por exemplo. Eu sou canhoto, né? Sempre tive que escrever assim. E o que a gente fez? A gente chegava assim. Canhoto é diferente. A gente chegava assim: olha, quem é canhoto, por favor, levanta a mão que nós vamos trocar a apostila de vocês. Era 10% do público. Só que os outros 90%, eu falei, cara, se esses caras estão preocupados com o canhoto, eles estão preocupados com um monte de coisa bacana, né? Então, esse encantamento do cliente, essa relação única, né? Eu lembro que a gente dava uma ficha de avaliação, né? E pedimos que os participantes assinalassem os palestrantes que eles queriam que tivesse, né? E o Salim Matar, da Localiza, fala assim: eu gostaria de ver o Tom Peters, que era um outro grande nome, né? E eu fiquei 5 anos para conseguir o Tom Peters, né? Depois de 5 anos, a gente mandou a cópia do formulário para ele, que ele tinha feito há 5 anos antes. Eu falei assim: olha, desculpa demorar tanto, mas atendendo o seu pedido. Nossa! Cara, o Salim ligou para mim e falou: Salim, eu nunca vi isso, né? Eu falei: eu tinha uma viagem para a Europa, eu cancelei minha viagem para a Europa para ir nesse evento, porque receber meu formulário 5 anos depois. Esse era uma inteligência artificial, era o meu Big Data. Cara. Que bizarro, cara. Que bizarro.